Olá pessoal, sejam bem-vindos todos vocês. Bem-vindos de volta ao nosso canal, o B7C, o bicho de 7 cabeças. Hoje nós vamos dar seguimento às aulas com clique. Nós vamos aqui implementar um segundo exercício, que é um pouco mais avançado que o exercício anterior, com o intuito de podermos aplicar todos os conceitos que nós já vimos até hoje aqui em nossas aulas. Acredito que com esse exercício vocês terão uma aplicação prática para praticamente todos os conceitos que nós colocamos até agora aqui no canal. Bom, antes de mais nada, gostaria que vocês curtissem, compartilhassem, comentassem os nossos vídeos para ajudar na divulgação do canal e fazer com que nós possamos sempre estar trazendo para vocês o melhor conteúdo, né, aqui no nosso próprio canal. O feedback de vocês é muito interessante para que a gente saiba como é que está a nossa didática, as informações que nós estamos aqui passando, qual a relevância do nosso trabalho para a vida de vocês. Tudo bem, agora vamos lá iniciar o nosso segundo exercício. Bom, o exercício ele pede para que a gente crie, para que nós criemos um programa em ladder para o Clique 02 capaz de controlar um semáforo com 3 lâmpadas. Uma lâmpada vermelha, uma lâmpada verde e uma lâmpada amarela. E ele diz que temos que seguir a devida ordem abaixo. Ou seja, o vermelho tem que ficar aceso por 10 segundos, o verde por 5 segundos, o amarelo por 4 segundos. Sendo que essas lâmpadas elas têm que funcionar de maneira independente. Então, em hipótese alguma, nós poderemos ter aqui a lâmpada verde, a vermelha ou a amarela acendendo em combinação com qualquer uma outra. Então, cada uma delas tem o seu acionamento independente. Ele ainda deixa aqui a informação de que a lâmpada amarela ela deve piscar de maneira intermitente durante o período de a cada 2 segundos, das 24 horas até as 4 horas do dia seguinte. Ou seja, todas as vezes que der meia-noite até as 4 horas do dia seguinte, o semáforo deve entrar naquele modo em que fica apenas piscando a lâmpada amarela de atenção, para que o motorista possa visualizar, né, ter atenção nos cruzamentos apenas, porém ele não terá obrigatoriedade de seguir à risca os comandos de pare e siga. Além disso, ela diz que o semáforo será ligado e desligado a partir de uma chave seletora on-off. Então, a única maneira que nós teremos aí, o único acionamento físico que nós teremos aí para o nosso semáforo é uma chave on-off que liga e desliga o sistema, possibilitando com que nós possamos ligar, desligar, dar manutenção e fazer todos os outros procedimentos necessários aí no nosso sistema. Lembrando a vocês novamente, é sempre bom lembrar, tenham simplesmente que o CLP ele é o sistema de controle. Então, o dispositivo para controle significa dizer que nós não trabalharemos com altas tensões, nós não trabalharemos aqui com linha viva. Mas vamos dar seguimento à nossa aula de hoje. Bom, como eu sempre faço, eu criei aqui uma tabelinha de entradas e saídas para que a gente possa começar a identificar quem são os símbolos e os conceitos que nós precisaremos utilizar aqui. Então, de cara, ele já disse pra gente que a única saída que nós teremos aqui é a chave seletora, uma chave seletora do tipo on-off. Então, vou colocar aqui essa chave. Deixa só trocar a cor, para que fique uma cor padrão mais visível. Então, vou colocar a chave on-off. E vou colocar essa chave na minha entrada I01. Bom, de início é a única entrada que ele diz aqui que nós temos. Quanto às saídas, no caso das saídas eu vou colocar aqui, eu tenho a lâmpada vermelha, que eu vou dizer que está na entrada, na saída no caso, Q01. Eu tenho a lâmpada verde, eu vou dizer que está na entrada Q02. Tenho a amarela, que eu vou colocar na minha entrada aqui Q03. Deixa eu só dar uma ressaltada. Então, na minha entrada física eu tenho a chave on-off. Na minha saída eu tenho a lâmpada vermelha, a verde e a amarela. Certo? Então aqui eu já tenho as entradas e saídas físicas do meu CLP, ou seja, o que será ligado ao CLP através dos cabos e receberá e emitirá, né, no caso, um sinal elétrico, uma corrente, uma tensão elétrica. Tudo bem aqui?
Então agora a próxima coisa que nós vamos fazer é identificar quais serão as instruções que eu vou usar dentro da minha programação. E como ele está falando em tempo, então nada mais evidente do que utilizar aqui um temporizador. Então eu vou deixar aqui elencado uma pequena parte da minha tabela para os temporizadores. Não quer dizer que eles sejam entradas, mas sim que eu os utilizarei aqui dentro da minha programação. Então apenas vou colocar na tabela aqui o que mais será utilizado. Então, no caso dos temporizadores, eu vou colocá-lo aqui em cima. E vou dar um destaque. Bom, eu precisaria acionar de forma independente 3 lâmpadas. Então, da forma que eu falei aqui hoje, nós vamos utilizar 3 temporizadores, um para cada lâmpada. É claro que existem aí N maneiras de se fazer isso. É apenas uma maneira que eu vou explorar hoje aqui com vocês, e a partir então vocês estarão aptos para fazer a sua própria simulação, a sua própria programação. Deixa eu só ajeitar aqui, temporizadores. Pronto, então eu vou chamar o T01. Para a lâmpada 1, um T02 para a lâmpada 2, vou querer também um T03 para a lâmpada 3. Então, automaticamente aí eu terei um temporizador para cada uma das lâmpadas. Então, cada temporizador desse ele irá monitorar e acionar e desacionar, né, periodicamente aí essas 3 lâmpadas. Eu vou utilizar todos eles no modo tom. No caso, o modo tom será o modo 1. Então vou utilizar todos eles no modo 1. É um tom sem retenção. Fiquem atentos a isso, porque se utilizarem qualquer tipo de temporizador com retenção, vocês terão que implementar o botão reset ou o contato reset para que a sua lógica funcione. Bom, basicamente eu já tenho aqui o que eu preciso para fazer o inicial, né? Que é a oscilação das 3 lâmpadas. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no nosso Click Edit para que ele possa abrir, e eu vou me atentar ao seguinte: ele disse que eu tenho uma chave e que essa chave fará a interseção entre ligado e desligado. E a chave é um tipo de contato que possui uma retenção. Então, uma vez ligado, ele vai fechar um contato para emitir tensão. Uma vez desligado, ele não permitirá a passagem da corrente. O que nós vamos fazer aqui de início é nada mais nada menos do que colocar em prática a oscilação das lâmpadas. Não vamos nos atentar agora aos detalhes, vamos apenas fazer com que as lâmpadas oscilem entre si. Então eu vou pegar aqui e vou chamar o contato de Q01. Mas antes disso, como uma prática nossa, vamos lá no nosso símbolo, elemento símbolo, e vamos aqui identificá-los. Então, I1 é a nossa chave, on-off, e vamos também elencar aqui as lâmpadas. Então, Q1 ficou a vermelha, Q2 foi a verde, Q3 foi a amarela. Vou pegar também os temporizadores e vou dizer o seguinte: tempo vermelho, tempo verde e um tempo para amarela. Apenas a nível aqui de tagueamento mesmo, para fazer com que o nosso sistema, que o nosso programa fique um pouquinho mais entendível aos demais olhos, né? Vamos dar um OK aqui e podemos iniciar a nossa programação. Então vou querer uma saída para Q1, vou colocar aqui uma saída de Q1. Em seguida, se eu já disse a vocês que eu vou utilizar um temporizador para cada uma dessas lâmpadas, então eu vou chamar também uma bobina do temporizador, que eu vou chamar T1 aqui, e vou deixar ele primeiro sem nenhum preset, sem nenhuma configuração. Daqui a pouco nós voltamos e alteramos isso. Vou dar um OK. Vou pular uma linha, vou chamar
uma bobina aqui, que será Q2, para a lâmpada verde. Vou chamar o seu respectivo temporizador T2 e também vou dar apenas um OK. Vou pular mais uma linha, vou chamar a bobina para a lâmpada amarela, Q3, e chamarei também o temporizador referente à bobina amarela, então chamarei o T3. Bom, até então o que eu tenho aqui são esses acionamentos, eles estão, são as cargas na verdade, que serão acionadas, elas estão de maneira apenas isoladas aqui na nossa programação e ainda não receberam nenhum tipo de diretiva para acionamento ou desacionamento. O que eu vou fazer agora é dar as devidas condições para o acionamento. Então, primeiro, o que eu vou fazer é o seguinte: eu quero que o acionamento de Q1 também acione T1 e que, como T1 funcionará aqui no nosso modo 1, será um tom, e eu vou colocar aqui a quantidade em segundos, já vou agora dizer quantos segundos o vermelho ficará, e são 10 segundos para o vermelho. Vou voltar aqui para visualizar: 10 segundos para o vermelho, 5 segundos para o verde e 4 segundos para o amarelo. Então o vermelho ele terá 10 segundos no modo tom. Eu vou também alterar aqui o verde, ele terá 5 segundos, também no modo 1, que é o modo tom, sem reset. O amarelo ele terá 4 segundos, também no modo tom, que é o modo 1, sem reset. Darei um OK. Pronto, agora eu tenho 3 temporizadores com a quantidade de tempo pré-determinada e eles farão o monitoramento da nossa carga e irão acionar ou desacionar a nossa carga. Bom, o que eu preciso agora é garantir o acionamento. O que acontece? Eu possuo uma chave, essa chave é uma seletora liga-desliga, então eu tenho aí um certo problema com esse sinal, porque ele vai ser permanente, ou ele estará permanentemente acionado, ou ele estará permanentemente desacionado. Então o que é que eu vou fazer? De imediato eu vou usar um dos conceitos que já foi abordado aqui no nosso canal, que é a borda de subida e a borda de descida. Será um dos conceitos que nós utilizaremos. O segundo conceito é a memória. Nós utilizaremos aqui bobinas, relés, que farão na verdade, uma memória elétrica para a gente. Ela vai fazer um determinado armazenamento de um sinal e vai fazer com que nós possamos utilizar esse sinal nas linhas anteriores e até nas posteriores aqui no nosso programa. Então, eu vou pedir uma linha aqui em cima do acionamento de Q1, vou pedir para que se coloque algumas linhas, vou cancelar a ferramenta e agora nós vamos colocar aqui o acionamento. Então a chave é a I01, vou colocar aqui um contato aberto de I01, representando a nossa chave seletora on-off, vou pedir para que ele coloque linhas e ao final eu vou pedir uma memória, um relé auxiliar de memória, do tipo M, colocaria aqui e vai ser o M1 mesmo. Bom, quando eu acionar a chave, automaticamente o M1 ele também será acionado. Então essa é a primeira memória que eu utilizarei aqui no nosso exercício. E para que eu utilizarei essa memória? Eu vou utilizá-la justamente para que ele acione Q1 através de um pulso e não mais tenha ação dentro da programação. Então, como é que eu farei isso? Eu vou cancelar essa ferramenta, vou clicar aqui no primeiro acionamento para Q1 e vou pedir um contato. Eu quero um contato normal aberto, só que eu quero um contato normal aberto da memória M1. Pronto, tudo bem aqui agora. Então, imagine que esse contato herdando o endereço da bobina M1, ele passa também a herdar o status de M1. Uma vez M1 acionado, ele será acionado. Uma vez M1 desacionado, ele também será desacionado. Só que isso resolve parcialmente o nosso problema, porque inicialmente eu disse a vocês que o problema maior é se essa chave aqui for fechada, se esse contato for fechado, então ele vai enviar não um pulso, mas sim um sinal contínuo para M1. E M1 ficará acionado indeterminadamente, o que fará com que Q1 aqui, a nossa bobina, a lâmpada vermelha, também fique acionado indeterminadamente, caso eu não trate essa aparição aqui no nosso programa. Então, essa condição aqui do nosso programa. Então, o que é que eu farei? Eu vou utilizar um outro conceito que nós já temos, que nós já vimos aqui no canal, que é a borda. Nesse caso, eu pegarei uma borda de subida. Então, eu vou cancelar essa ferramenta, clicarei no mnemônico D de dado,
e vou adicionar aqui um contato normal aberto com mnemônico D. Isso garante que eu pegaria aqui apenas a borda de subida. Então, inicialmente aqui o contato está desacionado, então não tem tensão. Quando eu fechar a chave, ele passará para acionado, então ele vai sair de 0 para 1. Eu terei uma borda de subida. M1 será energizado. Quando M1 for energizado, ele vai fechar o contato aqui na linha 4. Então M1, que outrora, contato aberto de M1, que outrora era normal aberto, passará a ser um normal fechado, então também verá uma borda de subida. Ao ver uma borda de subida, ele apenas emitirá apenas um pulso aqui para Q1. Dessa forma, Q1 receberá apenas um pulso. E eu precisarei manter Q1 acionado. Para manter Q1 acionado, nós vamos usar um outro recurso que nós já vimos aqui no nosso canal, que é o intertravamento. Então eu vou pegar um contato de Q1, contato auxiliar de Q1, e vou colocá-lo em paralelo com o acionamento M1. Então aqui está o contato de Q1, Q1 em paralelo, normal aberto, com o M1. Então nesse momento, M1 emitirá uma borda de subida, que será identificada aqui pelo nosso identificador de borda. Ele emitirá um pulso para Q1, o status de Q1 passará a ser setado, ou seja, nível lógico alto. Nesse momento ele retém esse status e passa para o seu contato posterior, que é o contato aberto de Q1, que está na linha 02. Dessa forma ele vai se fechar, e quando ele se fechar, ele manterá essa linha energizada, independente aqui do primeiro pulso que foi dado no acionamento. Até então, eu tenho aí uma solução para o nosso probleminha aqui do acionamento de Q1. Então Q1 ele será acionado, ele se manterá acionado através do seu selo. Agora o que eu tenho que fazer é uma maneira de derrubar esse selo. Então, para que esse selo não fique acionado de maneira indefinida, eu colocaria aqui em série com o contato auxiliar de Q1 um contato normal fechado de T1. Então T1 é um temporizador tom, ou seja, ele vai temporizar para desligar algo, é um timer ou um delay. Então no momento que ele temporizar os 10 segundos, ele vai emitir um pulso, ele vai passar para nível lógico alto, vai emitir um pulso, abrirá esse contato, vai interromper a passagem da corrente aqui nessa linha 5 e automaticamente Q1 e T1 cairão para nível lógico baixo. Caindo para nível lógico baixo, a lâmpada vermelha ela se apagará após os 10 segundos. Só que a lâmpada vermelha ela é o início e também é o fim do ciclo, ela recomeça o nosso ciclo. Então eu preciso garantir aqui que, uma vez apagada, essa lâmpada vermelha volte novamente a ser acionada. E para garantir que a lâmpada vermelha voltará a ser acionada, eu irei pegar o final do ciclo, que é a lâmpada amarela. Então, pelo primeiro acionamento aqui, vocês já devem ter percebido que esses temporizadores estão aqui justamente para, após uma certa quantidade de tempo, desligar essa lâmpada enviando um pulso. Porque no momento que ele envia um pulso, ele derruba a sua própria linha de acionamento. Então ele envia um pulso e também passa para nível lógico baixo. Então o que é que nós faremos? Eu pegarei também um contato aqui, só que dessa vez agora normal aberto, do temporizador T3 que está aqui embaixo. Então quando a lâmpada Q3, que é a lâmpada amarela, for acionada, ela vai se manter por um tempo. Depois desse tempo ela vai receber um pulso que vai desligá-la, e esse mesmo pulso vai ligar a lâmpada vermelha, mantendo assim o ciclo. Então eu vou pegar aqui um contato normal aberto de T3 e vou colocar na linha 6. T3 agora é quem vai emitir esse pulso, e a partir desse pulso nós teremos aí o reacionamento da lâmpada vermelha, a lâmpada Q1. Vou cancelar a ferramenta e vou colocar aqui um paralelo entre Q1 e T3. Então a partir de agora eles estão em paralelo. Eles garantem aqui uma realimentação para a lâmpada vermelha. Primeiro, o selo para a lâmpada, e segundo, o pulso que vai fazer com que essa lâmpada volte a ser acionada novamente. Entre Q1 e T1, eu irei colocar também um paralelo. Assim como nos demais, eu já posso colocar o mesmo paralelo, porque o acionamento de um vai depender do outro. Mas nós vamos fazer aqui por partes e no final vocês entenderão melhor qual é a minha intenção dentro desse programa. Bom, então tratando aqui, eu tenho um pulso, M1 ele vai para a borda de subida. Quando ele chegar na borda de subida, o identificador vai pegar, vai emitir um pulso para Q1, Q1 se retém e se manterá ligado, acionado até enquanto, na verdade, o temporizador T1
não for ativada. No momento que o temporizador T1 for ativado, ele vai emitir um pulso, derrubando o acionamento, derrubando a linha 05. No momento que a linha 05 cai, tanto Q1 quanto T1 também voltam ao nível lógico baixo. Então, o próprio temporizador ele se reseta. Ele faz com que a sua temporização retorne a zero e seu nível lógico na saída também retorne a zero. O que nós vamos fazer agora é um acionamento similar para todas as demais lâmpadas, né? No caso aqui da lâmpada, a lâmpada Q2, que é a lâmpada verde, então eu tenho que garantir que ela acenda após a lâmpada vermelha. A lâmpada vermelha será apagada pelo temporizador 1, que vai emitir um pulso derrubando a sua linha de energização. Então esse mesmo pulso, vou pegar aqui um T e vou colocar um contato de T01 em aberto. Esse mesmo pulso servirá para acionar a lâmpada verde. E assim a lâmpada verde receberá um pulso e ela precisa se manter acionada até que o temporizador T2 temporize a sua quantidade de tempo específica. Dessa forma eu vou pegar também o contato auxiliar de Q02 e vou colocar em paralelo aqui, criando novamente um selo para que ambas as linhas fiquem habilitadas, né? Q2 também fique habilitado até que o seu temporizador termine todo o seu ciclo. Vou cancelar a ferramenta e vou criar um paralelismo entre elas. Agora eu preciso garantir que o pulso de T2 derrube Q2. E para fazer isso eu colocarei um contato normal fechado de T2 aqui na linha 07. No momento em que T2 for acionado, ele emitirá um pulso. Emitindo esse pulso, T2 também abre o seu contato aqui nessa linha, na linha 07, e Q2 é desacionado junto com o seu temporizador que será resetado. Vou cancelar a linha, quer dizer, cancelar o contato, vou criar um paralelismo aqui entre Q2 e T2. Vou só me atentar a essa nomenclatura, aqui é T2 e não T1, como eu coloquei, então vou alterar para T2 e vou dar um OK. Então, T1 vai desligar Q1, que é a lâmpada vermelha, e ao mesmo tempo esse pulso também servirá para ligar Q2. Q2, uma vez acionado, emitirá o seu status para o seu contato auxiliar, Q1, que manterá o selo da linha. Lembrando que no Clique 02, a nossa maior dificuldade não é a programação em si, mas sim o pouco espaço que ele nos oferece para programar. Se fosse no outro software mais avançado, nós teríamos aqui esse espaço em tela, né? Esse espaço entre as duas barras que compõem a linha, se dilatando cada vez que nós adicionássemos um símbolo ou uma instrução. No nosso caso aqui, nós não temos essa possibilidade, temos que usar o pouco espaço que o Clique oferece. Então o grande desafio é você ter o seu programa de forma mais limpa possível, ou seja, o menor programa possível para executar a lógica que você precisa. Os outros grandes fornecedores aí que trabalham já com CLPs de médio e grande porte, né, que não são relés programáveis, nos dão essa possibilidade da gente ficar expandindo aqui a nossa área de programação, e isso acaba sendo uma vantagem muito grande para a gente. E porém o comodismo, né? O Clique também oferece uma grande vantagem, que é o momento em que a gente tenta fazer essa programação nesse pequeno espaço, nós temos que forçar a nossa lógica aqui a níveis extremos. Então, no mínimo espaço possível, você fazer a programação mais eficiente, né? Mais eficaz também. Então, podemos ver isso como uma vantagem, usar a nosso favor aqui no Clique. Então, aqui para o acionamento da lâmpada verde, nós já temos o acionamento dela a partir de T01, o temporizador da lâmpada vermelha, que é a lâmpada anterior, e nós veremos ela ser desacionada a partir do pulso da lâmpada verde, quer dizer, do temporizador verde, né? Então o temporizador verde, quando for acionado, ele derruba a lâmpada verde e, como você já deve ter percebido, automaticamente ele precisará também emitir um pulso, né, para que a lâmpada amarela na saída Q03 aqui seja acionada. Então eu vou pedir novamente um contato de T, dessa vez T02, colocarei aqui na linha um T02 em normal aberto. Esse T02 ele será o responsável por emitir o pulso que vai acionar a linha 010 e, por consequência, fazer com que Q3 seja acionado. Q3 precisa ficar acionado até que o temporizador temporize a quantidade de tempo necessária, já que ele vai receber apenas um pulso de T02, que automaticamente, ao enviar esse pulso, ele também se reseta. Então eu vou cancelar a ferramenta, vou colocar uma bobina, um contato auxiliar de Q03 em paralelo com o temporizador verde, um contato normal aberto de Q03. Vou cancelar a ferramenta e se atentem que aqui em cima também eu coloquei errado, não é Q01, mas sim Q02.
Então é bom se atentar também a esses pequenos detalhes aí, a questão de nomenclatura, para que a gente não tenha problemas no nosso funcionamento. É até bom que isso aconteça, porque se acontece comigo, também acontece com vocês. Então se atentem aí à nomenclatura correta dos seus elementos. Vou dar um OK. Bom, vou criar aqui o paralelismo entre eles. Eu preciso agora aqui o temporizador T03, como os anteriores fizeram. Façam aí o desacionamento, né? Derrube a linha 10 e apague a lâmpada amarela. Então eu vou colocar aqui um contato normal fechado do temporizador 03. Assim, quando esse temporizador for acionado, esse contato abre e a lâmpada cai. Se a lâmpada cai, a linha de energização também cai e automaticamente a lâmpada amarela ela será apagada. E aí eu garanto que no momento em que essa lâmpada amarela for apagada, esse mesmo temporizador 03 ele vai dar um pulso aqui em cima novamente no temporizador, na linha, né, da bobina Q01 e iniciará novamente o novo ciclo. Então aqui eu tenho basicamente montado o nosso ciclo de pisca entre as lâmpadas. Vai fazer com que essa lâmpada acenda a vermelha, que a vermelha apague, dando pulso para acender a verde, que a verde apague, dando um pulso para acender a amarela, e que a amarela, por sua vez, apague, dando um pulso novamente para acender a vermelha. E aí o ciclo vai continuar intermitentemente. E ele só vai parar, na verdade, quando a gente chamar a bobina de tempo, que vai monitorar aí os dias e a hora para que o acionamento da amarela intermitente a cada 2 segundos seja efetuado. Espero que estejam entendendo até aqui. É um pouco realmente mais avançado do que o exercício anterior, mas aqui nós utilizaremos todos os conceitos que foram estudados até hoje. Então isso é uma grande vantagem para vocês. Como é um vídeo, vocês poderão dar pausa, retornar sempre que tiverem uma dúvida, entre em contato com a gente, deixe os comentários aí, para que vocês possam entender direito essa programação da melhor forma possível. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então aqui eu vou retornar e percebam que o que eu fiz com essa memória auxiliar foi apenas garantir o acionamento, mas eu não garanti o desacionamento, porque a partir do momento que eu fechar o contato de 01, M01 vai ser elevado a nível lógico alto, tudo bem. Quando ele for elevado a nível lógico alto, significa dizer que ele vai fazer com que o seu status seja passado para os seus contatos. Então na linha 04 aqui eu terei esse contato sendo fechado, porém esse contato vai ser fechado e o que será passado para Q01 é apenas um pulso por conta do identificador de borda de subida e não mais será utilizado. Então eu preciso garantir o desacionamento. Eu preciso garantir que haja um desacionamento no momento em que essa linha ela for desacionada, né? Nós teremos apenas um contato físico, que é I01, para ligar e desligar. Então eu preciso garantir também uma condição para que o próprio I1 possa desligar. E isso eu farei dessa forma. Eu vou chamar uma nova variável aqui, que é uma memória auxiliar também, que eu vou chamar agora de M02 e vou dar um OK. Então, quando I01 for fechado, M01 vai para nível lógico alto, M02 vai para nível lógico alto. Agora eu vou pegar essa condição de M02 e vou fazer com que ele desacione ou não permita o acionamento do nosso sistema. Então, para isso, eu precisarei garantir aí o desacionamento, né, dessas linhas. E qual é a forma que eu terei de fazer isso? Automaticamente eu irei colocar um contato de M02 em aberto nas linhas de acionamento das lâmpadas. Porque aí, enquanto a chave estiver na posição OFF, significa dizer que a chave na posição OFF não permitirá a passagem de tensão entre as linhas. E quando eu colocar ela na posição ON, automaticamente fechará os contatos normal aberto e farão com que as linhas possam ser habilitadas. Então é uma maneira que eu terei de não permitir com que a corrente passe aqui do lado esquerdo para o lado direito, acionando as bobinas. Então eu vou dar um ESC para cancelar a ferramenta e vou colocar aqui contatos auxiliares, né, contatos da nossa memória M2. Então eu colocaria um contato normal aberto de M2 aqui no acionamento de Q1, um contato de normal aberto de M2 no contato de Q2 também, e colocarei da mesma forma um contato normal aberto aqui de M3, de M2 no caso, né, também na linha M3.
para garantir o desacionamento ou a não passagem de corrente em todas essas linhas. Vou dar um ESC, que novamente aconteceu aqui, vou clicar mais uma vez e apenas alterar aqui para M2 e dar um OK. Então, novamente eu volto a frisar, se atentem à nomenclatura dos contatos que vocês estão colocando. Um contato desse com a nomenclatura errada fará com que o seu sistema não funcione. Então vamos lá. Agora eu garanti que a chave on-off ela permite o acionamento quando ela energiza a M1 e faz com que a borda de subida de M1 parta o sistema, e que ela não permite o acionamento no momento em que eu colocá-la na posição de off, desligada, e ela não energiza M2. Então M2 não se fecha nessas linhas e as lâmpadas elas não acendem. Aí eu tenho garantido o ciclo, o pisca das lâmpadas e o liga-desliga. Eu preciso agora garantir mais uma condição que foi colocada no nosso programa. E essa condição é agora justamente aí eu garanti que todos os dias, né, a partir das, vamos ver aqui, todos os dias a partir das 24 horas até as 4 horas da manhã, no dia seguinte, a lâmpada amarela fica intermitente por 2 segundos. Então aí eu vou precisar de um novo temporizador. Eu já vou adicionar aqui um temporizador, vai ser o T04, ele será um oscilador no modo 5. Então nós já temos aqui uma aula anterior sobre temporizadores. Se tiverem dúvidas, não estiverem entendendo o que eu estou falando aqui, retornem aí na nossa lista de reprodução, que vocês vão encontrar, vão ter acesso a todos esses temporizadores aí, bem elencados, bem direitinhos, cada um com seus exemplos, para que vocês possam utilizar. Então vou retornar. E além disso eu vou perceber que eu vou precisar também de uma bobina RTC de contagem de tempo, né? Então já vou também colocar lá na nossa listinha, que eu vou utilizar, vou colocar aqui embaixo uma RTC. É uma bobina que eu vou colocar também, eu vou utilizar, então apenas estou anotando aqui para que eu não esqueça, né, que eu utilizarei essa RTC em um outro momento. Vou retornar aqui para o nosso programa. E como é que eu farei? Eu vou chamar a bobina RTC. Essa bobina RTC ela vai ficar monitorando os dias e a quantidade de tempo, né? A hora e minuto. E quando estiver dentro daquela hora e minuto específico cada dia, ela fará o seu acionamento, ela irá para nível lógico alto. E ela permanecerá em nível lógico alto por tempo determinado dentro desses dias. Quando ela passar para nível lógico alto, automaticamente eu vou lá e habilito o meu temporizador no modo oscilador. E ele vai ficar oscilando por 2 segundos, né? E eu pego esse sinal e faço com que a lâmpada amarela também oscile. Então eu vou chamar a bobina tem um mnemônico R de rato. Então eu vou pegar o R aqui e eu vou escolher o modo. Eu tenho 4 modos aqui para utilizar. O modo que eu vou utilizar é o modo 1 mesmo, todo dia, onde todos os dias, dentro dessa quantidade de horas aqui, né, eu colocaria a hora e o minuto, essa bobina passará para nível lógico alto e ela ficará em nível lógico alto durante esse tempo. Vou deixar aqui a quantidade dos dias, vou deixar todos os dias mesmo, de domingo a domingo, para que o ciclo seja fechado toda semana, e colocarei uma condição para que ela faça isso. Bom, a única condição que ele me pede aqui é que o enable esteja sempre habilitado. Então, para que essa bobina funcione, basta que o seu contato auxiliar, o seu contato anterior, né, esteja sempre fechado, ou que seja uma linha curta, né? Isso vai garantir que quando chegar no dia específico, na hora específica, a bobina passe para nível lógico alto. Então eu daria um OK. Automaticamente eu vou pegar também a bobina do temporizador e vou adicionar na linha de baixo, né? Na linha que é a linha 014, na verdade. Então eu colocarei aqui um temporizador, será o T04, o quarto temporizador que nós estamos utilizando, e eu vou utilizá-lo aqui no modo 5, que é o modo de oscilação. Então ele vai oscilar por um tempo determinado, específico, ao mesmo tempo, entre ligado e desligado, nível lógico alto e nível lógico baixo. Eu já vou colocar aqui em segundos e já vou dizer que eu quero 2 segundos, que é o que a questão pede. Vou dar um OK. Pronto. Agora eu preciso garantir que a bobina R1 faça a energização do temporizador 04. Então eu vou cancelar a ferramenta,
Vou pegar um contato de R, alumínio amônico R de rato, e vou colocar ele monitorando aqui o acionamento do temporizador. R01 normal aberto, e no momento em que R01 estiver acionado, ele vai fechar o seu contato e o temporizador vai fazer a oscilação. Então vou fechar as linhas aqui horizontal, pronto, já tenho um acionamento, e agora eu preciso uma condição que garanta o acionamento de R01, porque perceba, se eu deixar R01 em curto, se eu simplesmente deixá-lo em curto, ele estará sempre habilitado, ele irá funcionar. Mas o problema é que, vamos supor que o operador está dando manutenção e ele desligou o semáforo, e que ele está fazendo essa manutenção próximo às 24 horas, ou seja, às 12 horas da noite. Ele apenas desligou o sistema e não desenergizou todo o processo. Automaticamente, né, o CLP ele vai identificar lá a sua bobina, vai identificar o dia e a hora e vai entrar em nível lógico alto. Então, se tiver energizado o CLP e as lâmpadas, elas começarão a funcionar indefinidamente, mesmo que o operador não tenha esse interesse de fazer com que elas funcionem naquele momento. Então eu colocaria aqui uma condição que limite também o acionamento de R01. E a condição nós já criamos lá em cima, nós dissemos que a bobina M1 é ela quem dá a condição a partir do sistema. Então, enquanto M1 habilitado, significa que eu quero que o sistema ligue. Se M1 desabilitado, o sistema não funcionará. Então eu pegaria aqui, eu vou colocar um contato no alumínio amônico M, vou pegar M e vou colocar M01 aqui em normal aberto. Então quando a chave estiver na posição ligada, o sistema fica aguardando a hora específica do dia. Se estiver na posição desligada, então M não energiza e automaticamente R01 também não tem condições nenhuma de funcionar. Pronto. Agora eu preciso garantir que o temporizador, ou no caso o T4, que ele faça a bobina, né, no caso o Q3, ser temporizada, oscilar. E para isso eu vou pegar um contato de T4, eu vou colocar aqui na linha 09, contato aberto T4. Esse contato ele vai oscilar entre aberto e fechado, em detrimento aí da condição, da situação do temporizador T4 lá embaixo. E vou colocar um curto aqui para que ele vá direto e acione diretamente a lâmpada Q03 sem passar por nenhuma outra condição. A condição dele ela é específica, então ele não vai depender de nenhum outro ciclo para que ele aconteça. Então a única condição que eu tenho para ele é que quando o dia e a hora específica for atingida, que ele acione e faça a oscilação a cada 2 segundos. Então não vou colocar aqui o temporizador para desarmá-lo ou qualquer um outro artifício que o limite. Essa será a única condição. Só que eu preciso garantir também que, dentre todos os dias, entre as 24 horas e as 4 horas da manhã do dia seguinte, não exista, né, a oscilação entre as demais lâmpadas. A lâmpada amarela, a lâmpada verde e a amarela apenas, né, ficará piscando, oscilando entre os 2 segundos, mas a vermelha e a verde elas não podem de maneira nenhuma ser acionadas. Então aí tenho que limitar o acionamento das demais lâmpadas. Bom, como o que permite a lâmpada amarela ficar em ciclos maiores de 4 segundos é o temporizador T03, eu colocaria aqui em série com ele um contato, né, de R mesmo. Vou pegar aqui o R, colocar um contato fechado de R1. Então no momento que a bobina R1 for acionada, significa que o temporizador também não entrará no processo. E já posso aqui dar um S, cancelar a ferramenta e colocar o paralelismo aqui entre eles. Aí eu já garanto a vocês que o temporizador T3 ele não entra enquanto a bobina R1 estiver acionada. Então eu coloco aí o acionamento dele, agora dependente também da bobina R1. Agora eu preciso garantir mais algumas condições aqui dentro do nosso programa. A primeira condição é, quando alcançarmos os dias e horas necessárias, o semáforo será desacionado e o pisca amarelo intermitente será acionado. Tudo bem. Mas quando chegar nas 4 horas do dia seguinte, como é que vai acontecer? Como é que vai ficar? Vai apenas apagar a amarela e o semáforo não volta a acionar? O operador vai ter que ir novamente dar um pulso, pedir para ligar? Não, né? Então eu tenho que criar uma condição para que quando o amarelo intermitente pare, cesse, automaticamente ele envie um novo pulso lá e faça o ciclo novamente
para que a lâmpada verde, a lâmpada vermelha, né, que é a primeira, seja acionada. Então eu fiquei sem espaço aqui, eu vou pedir para criar uma nova linha. Vou criar uma nova linha aqui para colocar o acionamento. E eu vou dizer o seguinte para o meu programa. No momento em que R está desacionado e ele passa a ser acionado, ele enxergou aí uma borda de subida. Ele saiu de 0 para 1. E ele vai se manter no nível lógico 1 até as 4 horas do dia seguinte. Então aí ele viu a borda de subida e o sinal se manteve até as 4 horas do dia seguinte. Mas quando completou 4 horas no dia seguinte, então R ele vai para nível lógico baixo, ou seja, ele vai sair de ligado para desligado. Então o que ele verá é uma borda de descida. Então dessa forma eu vou usar essa borda de descida aqui no nosso acionamento. Eu vou pegar um contato de R, um contato normal aberto de R, vou colocar aqui na primeira linha. E eu preciso apenas agora da borda de descida de R01. Então eu vou pegar novamente o mnemônico D de dado. E agora eu vou colocar aqui um normal fechado para pegar a borda de descida no momento em que R estava ligado e foi desligado. E eu farei com que esse contato ele acione diretamente a lâmpada Q01. Então ele vai ligar diretamente a lâmpada Q01, garantindo aí que uma vez que esse fato aconteça, ou seja, que R tenha sido ligado e que agora ele seja desligado, um pulso será enviado diretamente para Q01. Se um pulso for enviado para Q01, Q01 vai manter esse status através do selo e ele vai partir também ao seu temporizador. E só será desligado ao final da temporização. Bom, essa linha aqui agora eu já posso fechar, né? Colocar em paralelo aqui, nós deixamos aberto, isso não pode acontecer. Então ela fica em paralelo e essa é a condição, né? Para que o sistema cicle. Então a gente já acabou resolvendo aqui esse nosso outro probleminha, que era o ciclo novamente das lâmpadas após o amarelo intermitente. Eu preciso garantir também que as demais lâmpadas não acendam enquanto o amarelo intermitente estiver funcionando. O que nós fizemos aqui foi garantir apenas que o temporizador 3 não entre, ou seja, que a lâmpada verde não receba nenhum tipo de influência do temporizador 3. Eu preciso garantir também que as demais lâmpadas não funcionem. E o que eu coloquei em comum para todos esses acionamentos foi a memória M2. Então eu vou agir diretamente na memória M2 para que R1, né, exerça sobre ela algum tipo de influência. E a influência que eu quero é que eu vou dizer ao programa que R, no caso R1, ele que será das condições diretas, né, para o acionamento de M2. Então, enquanto amarelo intermitente, enquanto R1 em nível lógico alto, abra o seu contato e não permita que M2 seja acionado. Se M2 não poderá ser acionado, então automaticamente Q1 não partirá, Q2 também não partirá e Q3 ficará dependente do seu acionamento aqui, ó, que está em paralelo, que é do temporizador, o T04. Então isso já atende às nossas condições. Vou dar um ESC para cancelar a ferramenta e vou colocar aqui o paralelismo entre eles. Pronto, está garantido aqui, teoricamente, o nosso programa, né? O que nós precisaremos fazer agora é um teste para ver se realmente ele funciona. Uma dos termos abordados aqui anteriormente, dos conceitos, foi o display. Nós vimos que nós poderíamos utilizar o display do clique, né? Algum tipo de mensagem, algum tipo de informação para o operador. Então, nada mais justo do que nós fazermos isso aqui agora também. Então, eu vou chamar o mnemônico H de homem e vou adicionar aqui uma bobina de H. Aí ele me pergunta, né, se eu quero usar, quem eu quero usar. Vou dizer que H1, eu tenho aqui dois modos, modo 1 display e modo 2 sem display. Vou deixar no modo 1 com display para que ele exiba na tela do clique 02 alguma mensagem, alguma função lá para o operador, para quem quer que tenha acesso ao display do clique. Então darei um OK e eu vou colocar esse acionamento dele aqui em paralelo, né, com o acionamento do T04. Então no momento que a bobina R1 for acionada, automaticamente ela vai
emitir também essa mensagem, né, para a gente na tela. Poderia colocar aqui também em paralelo com o R1, daria no mesmo, já que o acionamento dele é dependente de R1. Para mim não teria nenhuma diferença, só mesmo por questão estética acabei colocando aqui embaixo para não ter que puxar mais uma linha, mas resolve o problema do mesmo jeito. Agora a única coisa que falta é a gente preencher essa tela. Nós criamos a tela, mas ela está em branco. Então eu vou aqui em cima, no nosso botãozinho aqui de tela, e eu vou no IHM texto e vou editar a minha tela. O que é que eu colocaria? Não sei, eu vou colocar apenas, já que é um amarelo intermitente, em altas horas da noite, atenção. Pronto, atenção eu acho que já basta para quem quer que esteja visualizando a tela. Vou pegar aqui o RTC, eu vou colocar o RTC ajuste e vou dar um OK. Então agora também ele terá, além da atenção, acompanhamento e a duração do tempo, né? Enquanto está on e enquanto está off, para que ele também possa visualizar quanto tempo foi presetado para o acionamento e desacionamento do amarelo intermitente. Eu vou dar um OK novamente e agora a nossa programação sim parece estar finalizada, né? Só dar uma pequena revisão para ver se há algum problema, alguma questão de escrita, mas ao que parece não, ao que parece já está finalizado mesmo. O que eu posso fazer é alguns comentários agora, então vamos adicionar aqui alguns comentários. Eu vou colocar aqui memória auxiliar liga, desliga. Vou dar um OK. Aqui eu vou dizer que é o sistema pisca da lâmpada vermelha. Vou dar mais um OK. Aqui eu poderia colocar também que é o selo lâmpada vermelha. Vou dizer que T3 é o reciclo do semáforo. R1 é o retorno do intermitente. Aqui embaixo o pisca da lâmpada verde. OK novamente. Aqui o selo, né, da lâmpada verde. Aqui eu tenho, no caso esse aqui é o acionamento que nós colocamos para o ciclo intermitente. O pisca da lâmpada amarela. Aqui eu já tenho o selo da lâmpada amarela. Aqui embaixo eu tenho o RTC do intermitente. Aqui embaixo o oscilador. No modo 5. E aqui eu vou dizer que eu tenho a tela IHM. Eu vou dar um OK. Alguns comentários que eu posso fazer só mesmo para melhorar a visualização do programa, né? Deixar alguns lembretes, mas não é de todo obrigatório, mas é uma boa prática, né, que nós podemos fazer. Aqui em arquivo eu vou imprimir título
e vou dizer qual o título, semáforo, e vou botar com amarelo intermitente. Não permite mais que isso, mas já dá para entender aqui intermitente. A versão será 1.0. A empresa será aqui o nosso canal, então B7C, bicho de 7 cabeças. O programador, Alan. A data, eu vou colocar a data de hoje mesmo, 18/12 de 2018. Observação. Programa em ladder para controle de semáforo com, eu vou colocar na outra linha, amarelo intermitente. Pronto, preenchi o cabeçalho, posso visualizar aqui a minha impressão. E percebam que eu tenho aqui todas as informações, né, necessárias para a documentação do nosso programa. Então, título, nome, empresa, algumas observações, o programa aqui todo documentadinho, bonitinho, para que a gente possa também disponibilizar para o cliente, né? Aqui eu tenho os temporizadores, os que eu estou utilizando, a quantidade de tempo que eles estão setados, então 10 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 2 segundos. Contador aqui nós não utilizamos nenhum, mas eu tenho também o RTC, e aí nós podemos aqui ver que o RTC, o R1 está aqui com o modo todo dia, modo 1, né? E ele está sendo utilizado, sim, só não programamos ainda a data e hora a qual ele vai ligar e desligar. E nós podemos aqui agora fazer todo esse acompanhamento, né, a partir da nossa documentação. Eu posso aqui avançar e ver que as analógicas também, nenhuma foram utilizadas. O IHM texto, eu estou utilizando o H1. Então, automaticamente eu tenho uma documentação muito completa aqui para o nosso cliente. E até a tela, o H1 que eu tenho também, ele permite que eu visualize aqui como é que ela está presetada lá no nosso programa. Vou pedir para fechar e vamos simular agora o funcionamento, né, desse programa para a gente ver se está funcionando tudo direitinho e poder finalizar essa aula, que já ficou até um pouco longa demais. A aula já está com 52 minutos, já está algo bastante longo, né? Mas eu precisava desse tempo para explicar para vocês com uma fidelidade de detalhes, para que vocês pudessem acompanhar também aí ao longo dessa programação. Vamos ver, eu tenho aqui o tempo de hoje, então 16 e 17, né, 38 segundos. Eu vou dar um ESC aqui para cancelar a ferramenta e eu vou agora fazer com que o meu RTC ele siga essa quantidade de tempo, né? Então 16, 17, 52. Vamos colocar aqui que ele vai partir da 16 e 19 até as 16 e 20. Será o tempo de amarelo intermitente, de quando em quando, de domingo a domingo. Vou dar um OK, vou pedir para simular, vou colocar aqui no modo teclado para a visualização ficar de melhor qualidade e vou iniciar aqui a nossa primeira chave. Então perceba que a primeira lâmpada já partiu, ela vai esperar a quantidade de tempo, a segunda lâmpada também vai ser acionada, em seguida a terceira e assim consecutivamente. A segunda lâmpada foi acionada, a primeira apagou, a terceira foi acionada, a segunda apagou, vai voltar a acender a primeira, a terceira apagou, então completou o ciclo aí das 3 lâmpadas. O que eu preciso agora é que 3 entre no intermitente assim que completarmos aqui as 16 e 19. Então nós temos aí 59, pronto, 16 e 19, a tela já apareceu aqui, das 16 e 19 às 16 e 20 ele vai ficar piscando intermitentemente por 2 segundos. Eu tenho aqui a tela para o operador, ele visualiza, né? E aqui embaixo vocês podem perceber a lâmpada de maneira intermitente piscando. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Esse exercício aí é um pouco mais complexo, porém bastante completo, né? Dá para a gente ter uma visão
bem interessante da aplicação que nós podemos ter com esse relé programado. Há quem diga que pelo fato de ser um nano CLP, um micro CLP, micro não, né? Um nano CLP mesmo, seria algo muito fraco para a indústria, ou que realmente não se aplicasse aos conceitos CLP, mas dá para ver aqui que é algo bastante abrangível, né? Que dá para fazer muita coisa com um brinquedinho desse na mão, com um relézinho programável desse nas mãos. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Caso não, deixem aí os comentários, comentem, façam o favor de divulgar esses vídeos para quem tenha interesse na automação. E no mais, aguardem aí as próximas postagens, que espero vir o mais breve possível. Só avisando, nós já estamos finalizando aqui, né? Praticamente falta pouca coisa para se falar sobre o Clique 02, então o ideal agora é passar para algo mais avançado. Então logo nós teremos aí aulas com CLPs mais avançados aqui no nosso canal. Nós vamos passar aí talvez por Rockwell, por Siemens, ainda não defini direito, mas enfim, o ladder não vai mudar muito para nenhum deles, apenas algumas aplicações específicas, e nós poderemos aí utilizar todos eles e ver as diferenças, vantagens, principais desvantagens também, né? Temos algumas entre cada um deles. Espero que tenham gostado, espero que gostem do nosso canal. Forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.